Boa noite, tá ouvindo? Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Vamos dar só mais um instantinho para o pessoal terminar de entrar, que eles estão entrando agora, ok? Perfeito. Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando essa live em comemoração ao Agosto Dourado, que é um mês todo voltado para a dedicação de ações de promoção à amamentação, ao apoio ao aleitamento materno. Então, o tema é Juntos pela Amamentação. Então, nós queremos agradecer à Faculdade Atenas de Passos pela promoção do evento. Nós queremos agradecer muito a presença do Dr. Luiz Felipe Pimenta pela participação, por ter aceitado o nosso convite. E queremos agradecer a LACAP, a Liga Acadêmica de Saúde da Criança e do Adolescente de Passos, que organizou todo o evento, entrou em contato com o Dr. Luiz, e que vai presentear os alunos da Atenas no final do evento com um certificado para quem assistir toda a live, ok? No meio do evento eu vou dar a dica de como vocês acessam para ter direito ao certificado, aos alunos Atenas, ok? Bom, também gostaria de parabenizar todos os discentes pelo Dia do Estudante. Então, hoje é o Dia do Estudante, parabéns a todos os discentes. É com grande alegria que nós comemoramos esse dia e é um prazer ter vocês conosco, é uma alegria ter vocês conosco. E também contar para vocês que a Faculdade Atenas de Paz atualmente conta com curso de medicina, mas em breve nós temos uma novidade que talvez muitos de vocês não saibam. Nós teremos um curso de extrema importância na área da saúde, que é o curso de odontologia. Então, fiquem ligados nessa dica, que em breve o curso de odontologia estará sendo
aberto aqui na Faculdade Atenas de Passos. Tá? Além disso, nós temos os cursos de polo à distância pela Uni Atenas, com vários cursos entre administração, contabilidade, vários cursos nós temos. Lembrando que a graduação em IAD, ela pode ser iniciada em qualquer época do ano. Então, fique ligado nos cursos de graduação em AD, além de ficar ligado nas nossas redes sociais, que trazem várias dicas, né? Então, fiquem ligados no atenas.passos para acompanhar essas e outras novidades. Então, doutor Luiz, Felipe, Pimenta, é um prazer tê-lo conosco, tudo bem? Tudo, muito obrigado pelo convite. Prazer também poder participar aí dessa live para trazer um assunto bem importante, principalmente nesse mês onde se comemora o Agosto Dourado. Isso. Doutor, nós colocamos uma enquete nas nossas redes sociais e várias questões surgiram bem interessantes. E aí, acho que a gente podia fazer um bate-papo sobre elas e eu vou perguntando e a gente vai conversando sobre elas, ok? Claro, pode ser. Uma das questões que surgiram foi quais os benefícios da amamentação para a mãe e para o bebê? Bom, acho que isso aí de benefícios acho que seria um assunto até para uma live completa somente Isso, disso, né? Porque os exatamente. benefícios são inúmeros e incontáveis, e a cada ano que se passa acaba se descobrindo mais benefícios ainda, então é uma coisa que se estende. Eu gosto de falar assim, os principais, até o que eu falo bem para explicar para as mães, e o quanto que é bom isso daí, né? Para o bebê, fica assim, um alimento completo, né? Onde vai suprir todas as necessidades do bebê até 6 meses de idade, somente o leite materno. E aí complementado até 2 anos, trazendo todos os outros benefícios. Entre eles, imunidade, então protege o bebê de doenças infectocontagiosas, vacinas que a mãe tomou, doenças que ela entrou em contato, ela vai passar esses anticorpos pelo leite materno, protegendo ele, principalmente nos primeiros meses, onde o bebê não tem as vacinas, né, para algumas doenças bem importantes e bem perigosas. Então dá essa proteção. Além disso, proteção a longo prazo para doenças crônicas como hipertensão, diabetes, obesidade e até câncer, né? E para a mãe também tem essa proteção de câncer de mama, outros tipos de câncer, também com aleitamento materno, além de uma recuperação do peso antes da gestação mais rápida, uma recuperação pós-parto também mais rápida. Fora isso, todo o afeto e toda a conectividade que há entre o bebê e a mãe, que vai sendo criada juntamente com o aleitamento. Isso. E, doutor, muitas mães colocaram a questão muitas puérperas colocaram a questão, mães também, né, gestantes, colocaram a questão de que, como é que elas se preparam para a amamentação? Como é que elas devem se preparar? Porque tem algumas questões de bucha, sol, né? Quais são as orientações que o senhor traz? A principal de todas é a orientação mais psicológica, né? Preparar essas mães para a amamentação. Hoje mesmo eu tive um atendimento pré-natal. Eu gosto muito de fazer esse teste, até tipo, todo mundo depois coloca amamentação, aleitamento no Google e vê as imagens que vai aparecer. É nenê bonitinho no peito, nenê mamando delicioso, sem chorar, olhando para a mãe. É uma romantização muito grande. E tem que preparar essa mãe pela todas essas dificuldades, que não é fácil amamentar. Então, acho que essa é a principal preparação da mãe, principalmente para as primigestas, né? Então, você tem que preparar para ela, falar que não vai ser fácil, que vai ter épocas mais difíceis, para ela já se preparar também para superar essas dificuldades, né? E questão física, de bucha, hidratação, sol, antes do nascimento, antes da amamentação, eu falo assim, antes do nascimento, não há necessidade, tá? Durante a amamentação iniciar, se por aí houver algumas complicações de fissura, mastite, aí vai ter tratamentos específicos para cada.
Ok. Há muitas idealizam essa questão da amamentação, né? E foi como o senhor disse mesmo, a primeira gestação, a bebê, não é fácil mesmo amamentar, elas passam por essa dificuldade, e a sociedade cobra muito essa Sim, questão. é a pressão da cidade. Até, eu acho que eu te falei, eu estava postando algumas coisas de aleitamento, uma mãe veio falar o relato pessoal dela sobre não ter conseguido e os outros julgam. Então eu gosto muito assim, eu sou 100% aleitamento materno exclusivo, isso nos meus posts, alguns comentários que eu faço, todo mundo percebe isso, mas também não julgo aquela que não conseguiu, aquela que não pôde, porque é isso mesmo, não é fácil. Então tudo bem não conseguir. E a mãe se preparando para isso antes mesmo do filho nascer, facilita bastante lá na frente, principalmente para superar as dificuldades, porque sabendo que assim, ah, não, tudo bem, eu vou tentar, mas se eu não conseguir, tudo bem. Isso preparar a mãe, eu acho que é o essencial e para conseguir um aleitamento bem efetivo. E já que a gente está falando de dificuldade, houve perguntas também a questão de quais as principais dificuldades que elas encontram e como fazer, como enfrentar essas dificuldades para a amamentação, como fazer com relação a essas dificuldades. Que dicas que o senhor teria? Bom, uma das dificuldades é logo no começo, quando a criança nasce, né? Então, o que eu sempre falo para elas, nenê nasce sabendo mamar, porém o encaixe não é perfeito logo de primeira, né? Então, essa dificuldade no começo, principalmente o pós-parto também, o pós-cesárea, após o parto normal, a recuperação da mãe vai interferir bastante nisso. Então, essa amamentações dos primeiros dias, eu acho que são onde tem a maior dificuldade. Por quê? O nenê não consegue pegar direito no começo, ele vai querer mamar toda hora, então a mãe vai achar que não está sustentando. O nenê perde peso na primeira semana, então a mãe acha que não está sendo suficiente. Então a orientação do pediatra, da enfermeira, da equipe multidisciplinar, desde o hospital até no pré-natal e durante a internação, é muito importante para resolver esses problemas. O que eu vejo também é que falta um preparo da equipe para auxiliar essas puérperas no pós-parto, né? Há um despreparo muito grande ainda, infelizmente, para auxiliar essas mães, porque tem a cobrança e despreparo ao mesmo tempo, né? Sim, E isso com dificulta certeza. Eu bastante. trabalho em alguns serviços aqui e eu vejo até diferença entre serviços, né? A maternidade daqui da cidade, que é estadual do SUS, tem muito preparo, porque tem a equipe da fono, a enfermagem, técnica de enfermagem, então tem uma equipe multidisciplinar bem preparada para essas orientações. Já em outros serviços eu vejo que às vezes falta um ou outro que realmente faz a diferença no final. Eu também trabalhei em uma UTI neonatal, no Hospital das Clínicas de Ribeirão, e eu também via essa diferença entre unidade básica, hospitais particulares e esses hospitais bem mais preparados, com fono, com toda a equipe preparada mesmo para auxiliar essa mãe, e essa mãe ser bem mais confiante nessa amamentação, né? Essa questão mesmo, preparar o psicológico para sair mais confiante mesmo. E a outra questão foi: existe leite fraco? Porque a criança começa a chorar, e aí a mãe acha que o leite dela tá fraco, aí vem aquele desespero. Como é que fica? Com certeza, até como eu falei antes, principalmente na primeira semana, nos primeiros dias, nos primeiros dias, mais ainda porque o que sai ainda não é aquele leite materno maduro, é aquele colostro, onde a mãe acha que ele está fraco por ele não ser branco, forte, em pequena quantidade, só que já é o suficiente para a criança, né? Não existe leite fraco. Às vezes tem uma demanda maior, que algumas outras afecções vão fazer a criança não ganhar peso bem, algumas patologias, mas o leite da mãe é pronto para o filho dela, tá? Então, o leite de uma mãe para um prematuro é diferente, o leite da uma mãe para um recém-nascido de termo é diferente do outro, por conta disso. Aquele leite é pronto para a criança, e principalmente nesses primeiros dias, que mama toda hora, vai querer estar no peito toda hora, que eu sempre falo para a mãe, ele não vai só matar fome no peito, né? Mata fome, mata sede, quer carinho da mãe, mata dor, medo, qualquer coisa vai querer ficar no peito.
Então, não necessariamente vai estar não sendo suficiente o aleitamento materno. Isso quem vai dizer é o pediatra, né? Conforme o ganho de peso e o desenvolvimento daquela criança, é o melhor parâmetro para falar para ela, ó, o leite está sendo suficiente, está sendo essencial para o desenvolvimento dele, tanto físico quanto neuropsicomotor. Quando você fala de demanda, existem algumas questões de que existem alimentos, né, mitos até ou não, de alimentos que aumentam a produção de leite. A gente já ouviu falar de cerveja, né, Cerveja preta, né? cerveja preta, canjica. Aqui em Minas eles usam muito canjica, caldo de galinha. Existe algum alimento que aumenta a produção do leite? Primeiro que assim, a cerveja completamente não pode dar, porque não pode tomar álcool durante a amamentação, né? E cientificamente nenhum alimento tem interferência direta com a produção do leite, né? Tem algumas medicações também que podem ser usadas para o aumento da produção, mas também em casos específicos, o que eu sempre falo, a melhor forma de se aumentar a produção é a criança mamar. Então, uma boa pega, uma boa sucção é o melhor estímulo para essa mãe produzir leite e continuar produzindo. Lógico, alimentação, hidratação, de uma forma geral. Essa mãe tem que estar sendo bem alimentada e principalmente bem hidratada para a produção não sofrer nenhuma alteração. Ok. Tem algum fator que auxilia ou facilita o desmame precoce desse bebê? Com certeza. Bom, só definindo a desmame precoce seria antes de 2 anos de idade, principalmente antes de 6 meses, sendo que o aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses e complementado até 2 anos de idade. Os dois principais, acho que disparada, que vão fazer o desmame precoce é a chupeta e a mamadeira, né? Elas são inimigos completos do peito, né? Então, e principalmente a mamadeira, naquelas crianças que às vezes precisam ser complementadas, elas vão entrar como briga e vão entrar sendo motivo de desmame precoce. Entre outros, tem a introdução alimentar antes dos 6 meses de idade, também é um fator de desmame, tá? E às vezes doenças da mãe, onde se tem que ficar um período sem mamar, e aí no fim vai acabar usando a mamadeira, ou outras formas, também entra como um motivo de desmame. O senhor falou da mamadeira, e eu vejo muito no mercado, principalmente em outros países, algumas mamadeiras que eles dizem que essas mamadeiras não causam desmame, né? É É mito. mentira, é mito, sabe? É assim, o que eu sempre falo também, eu gosto assim, de falar bem para as mães entenderem bem assim. Tem nenê que mama bem na mamadeira e no peito? Tem, é a exceção. Arriscar na exceção não é uma boa ideia, né? Porque é uma coisa física. No peito, é que eu falei lá atrás, não é fácil mamar no peito. A criança também não é fácil para ela tem que fazer mais força, ela demanda mais energia. Na mamadeira, ela não tem esse gasto todo, ela não tem esse trabalho todo. E o nenê, mesmo sendo recém-nascido, não é bobo. É igual a gente, vai querer a coisa mais fácil. Então, Com esse é um dos certeza. motivos. Na mamadeira, como não precisa fazer força, já tá ali, já vem, e aí depois vai colocar lá no peito e fala, ei, pelo amor de Deus, aqui tô tendo que sugar bastante. Não vai. E aí vai acabar desistindo mesmo. Com certeza. E a outra pergunta que fizeram foi com relação a quanto tempo o bebê deve ficar no seio, né? Se ele deve ficar, essa mamada ela deve ser intercalada, ele deve ficar só no seio, depois na próxima mamada ficar no outro seio. Como é que deve ser feito? Então, primeiro, assim, o tempo que ficar ou quantidade, livre demanda, né? Então, o nenê vai dizer o quanto que ele quiser, o quanto ao momento que ele quiser novamente, ele vai pedir e é livre demanda mesmo, tá? Quantidade de tempo, principalmente para essa questão de intercalar as mamas, é importante, tá? Numa mamada, pode terminar uma mama inteira, porque ele não pode pegar só aquele leite anterior. O leite anterior, que está logo ali já nos úteros, é diferente daquele leite posterior, por isso que é importante ele terminar uma mamada em uma mama só. E aí, questão, às vezes tem nenê que mama um pouquinho, já dorme.
né? Então, o que fala, geralmente 20, 30 minutos em cada peito. Então, se ele mamou um pouquinho, 10 minutinhos em um, dormiu, na próxima mamada volta para o mesmo peito. Passou de 30 minutos, 40 minutos aquela mamada, já na próxima mamada já intercala o peito. Tá, ok. Quando que a mãe consegue identificar que a amamentação não está sendo eficiente, que ela está sendo ineficiente, que é a grande preocupação delas? Isso o pediatra vai dizer para ela, né? Então não é o choro, não é a quantidade que está mamando, não é o tempo que fica em mamada, e sim, principalmente nos primeiros meses, né? O ganho de peso é o fator mais decisivo para dizer isso, né? Porque é o primeiro a alterar. Quando não está sendo uma mamada eficiente, não está conseguindo nutrir completamente esse bebê, a primeira coisa que vai alterar é o ganho de peso, né? Então, por isso é importante dar as consultas de rotina de puericultura mês a mês para ver isso, porque o primeiro a se alterar é o ganho de peso. Então, o pediatra vai dizer para você, não, tá ganhando peso bem? Perfeito, tá sustentando. O choro ou ele querer mamar, fome não é. Ok, desculpa. A gente vê muitas mães com fissuras no peito, né? E qual que é a sua opinião sobre esses tratamentos que a gente tem, seja com uso de laser, seja com uso de pomada à base de lanolina? O que que o senhor indica? Qual que é a sua opinião? O que que tem de novo no mercado? Bom, a fissura é realmente uma das complicações mais comuns que a gente vê no aleitamento. Todos esses tratamentos têm os benefícios dele, né? Tanto a laser terapia, que vai ajudar na cicatrização da fissura, as pomadas de lanolina também, né? E elas podem ser passadas em todas as mamadas, não tem problema o bebê pegar um pouquinho de quantidade dela. Porém, de nada adianta esses tratamentos adjuvantes se você não arrumar a causa, né? E a principal causa de fissura na mama da mãe é pega errada, pega a sucção errada. Então não adianta você ficar tratando, ficar dando pomada ou outros tratamentos até às vezes mais caros, se você não ajustar a principal causa que é a pega. Então uma boa orientação, ver como que o neném está pegando, ajustar a posição e técnica primeiro para depois você ajudar na reconstituição da fissura. E uma coisa mais caseira que se tem efeito muito bom é passar o próprio leite materno pós cada mamada e tomar sol na mama também a mãe. Ok. Quais as principais contraindicações para a amamentação? Bom, tem algumas, nem diria falsas contraindicações, mas é uma contraindicação intermediária. As contraindicações absolutas, infecção pelo HIV e HTLV, os dois vírus, uso de medicações que não se pode amamentar, e isso tem uma lista, mas as principais têm até antineoplásicos e algumas outras medicações que vão contraindicar a amamentação. Alguns que, assim, pode contraindicar, mas não o tempo todo, não necessariamente, são infecções pela varicela, então a catapora. Uma vez que a mãe já está com todas as lesões em crostas, ela pode voltar a amamentar, tá? Herpes, o herpes local, se tiver feridas no seio, não vai poder amamentar naquele, mas uma vez sumindo as feridas, pode voltar a amamentar. Tuberculose, então uma mãe mesmo bacilífera, ela pode amamentar com uso de máscara para amamentação correta, vai amamentar. E drogas e o álcool incluído nessa, enquanto estiver usando, não pode. Porém, se a mãe conseguir parar, não fizer mais uso, ela pode voltar a amamentar. Quanto àquela mãe que está com Covid, ela pode continuar amamentando? E esse até é uma, esqueci de comentar essa, principalmente da atualidade, ela pode sim, e aí entra meio que também no pensamento da tuberculose. Ela se higienizando antes, lavando bem as mãos e usando a máscara, ela pode amamentar aquela criança. Ok. Ah, uma outra pergunta que fizeram foi: se a mãe está doente, o leite materno ele pode sofrer alterações de modo com que haja maior proteção para esse bebê devido aos Sim, anticorpos?
Isso tem alguns estudos que até demonstraram essa diferença de leite materno da mesma mãe. Como eu falei lá atrás, né? O leite materno de uma mãe para um prematuro é diferente do leite materno de uma mãe para um termo, de um gemelar, e assim vai. E também tem-se um estudo que já mostrou isso, que quando a criança apresenta um vírus, como que o organismo da mãe vai saber que aquela criança tá infectada, ou seja, um vírus, um resfriado, alguma coisa? Porque se a criança tá, ou provavelmente ela passou, alguém entrou em contato, a mãe também entrou em contato. Então ela está ativo aquela infecção, ela consegue passar uma defesa maior daqueles anticorpos para aquela criança. Ok. Bom, as perguntas que surgiram no nosso Instagram foram essas. O senhor quer complementar com uma outra questão que seja importante, que não foi colocada? Acho que eles fizeram umas perguntas bem essenciais mesmo, mas eu queria voltar a destacar a importância, né, do aleitamento materno para aqueles benefícios que eu falei. O que eu falo, todos aqueles benefícios são se aleitamento materno exclusivo há 6 meses, complementado até 2 anos. Hoje, até no consultório, eu tive a pergunta se amanhã ela está dando fórmula porque não está conseguindo amamentar muito bem direito. Vai perder esses benefícios? Não, não perde os benefícios. O pouco de leite materno que está dando é melhor do que zero leite materno que der para a criança, né? Então, quanto mais se estimular a amamentação, mais estimular esse aleitamento materno, o bebê e a mãe vai se beneficiar de maneira muito grandiosa, né? Então, desde lá dos benefícios que é para a mãe e para o bebê, então, que eu falo, né, que às vezes benefícios é um assunto para uma outra live. Então, tem até alguns benefícios que acaba não passando na nossa cabeça, mas em questão de custo, até para o meio ambiente, né? Então, você vê que se eu tiver aleitamento materno, não precisa da fórmula, não precisa da lata, não precisa do plástico da tampa, do plástico que vem dentro para pegar o pó. Então você vê que até questão de meio ambiente você tem um benefício. Outra coisa, custo, né? Uma que é de graça, não paga nada, está pronto, você não precisa acordar no meio da noite para preparar a mamadeira para a criança, além de custo lá na frente, porque diminui internação, diminui doenças crônicas. Então o custo também para o sistema de saúde vai ter uma economia só com o aleitamento materno. Então, acho que você vê que é muito benefício que não é só para a mãe, não é só para o bebê, é para a sociedade de uma forma geral. Para ver aí qual a importância que é dele, e por isso se tem um mês todo aí para comemorar e exaltar o aleitamento. Doutor, foram ótimas as respostas. Muito obrigada pelo diálogo, muito obrigada pela participação. Queria agradecer, dizer que a Faculdade Atenas de Passo está de portas abertas. Então, será um prazer recebê-lo aqui sempre que possível, tá? Vamos marcar outros encontros. Estamos também à disposição. E queria agradecer à Faculdade Atenas também pela live, por organizar tudo, a psicóloga Angélica e a Liga Acadêmica, a LACAP, por organizar o evento e dizer que o link para os alunos da Faculdade Atenas para acessarem o certificado, tá? Ele vai estar no Instagram da LACAP durante 30 minutos agora, para que vocês possam preencher com os dados de vocês e receberem os certificados. Doutor, muito obrigada mesmo. Foi um prazer tê-lo conosco. Não, obrigado também pelo convite, prazer poder compartilhar um pouquinho disso com vocês. Obrigada pelos seus conhecimentos e pela participação. Um grande abraço, Tá? viu? Tchau, tchau Tchau, a todos. tchau. Obrigada a todos pela participação. Até mais. Me ajuda.